No começo do ano, eu estava voltando de viagem e eu passei por uma experiência interessante que eu queria compartilhar, que me trouxe alguns aprendizados. Estava no avião, voltando para casa, e nesse dia estava chovendo muito e estava com uma ventania muito forte. Acho que era a ventania mais forte dos últimos tempos. E quando chegou perto da hora de pousar, o piloto falou com a cabine que ele achava que não conseguiria pousar, mas que ele ia tentar. Então o piloto tentou pousar a primeira vez e não conseguiu. E quem já passou por essa experiência que eles chamam de arremeter, que quando o piloto tenta pousar e não consegue, é uma experiência muito ruim, porque o avião balança muito, faz muito barulho e gera uma sensação de insegurança, de medo, de incerteza, de angústia muito forte. E após tentar a primeira vez e não conseguir, o piloto falou com a gente que ele ia tentar mais uma vez. Então ele deu a volta, tentou pousar mais uma vez e não conseguiu. E a gente teve que passar por aquela angústia, aquele medo mais uma vez. E ali o piloto tinha duas opções. Ou ele continuava tentando, ou ele redirecionava a rota dele. E foi isso que ele escolheu fazer. Ele escolheu ir pousar em outra cidade e uns 40 minutos depois a gente conseguiu pousar, mesmo com um pouco de dificuldade, mas em segurança. E depois que aquele medo, aquela insegurança, aquela angústia passou, eu fiquei pensando e refletindo sobre isso, que aprendizados que essa experiência podia me passar. O primeiro é que, já pensou se após a primeira tentativa frustrada de pousar que o piloto não conseguiu, ele simplesmente desistisse? Ou achasse que aquilo não era para ele, ou achasse que nunca mais ia dar certo, ou se ele deixasse aquela experiência frustrada impedir ele de agir, impedir ele tentar de novo? Não é porque a gente recebeu um não, ou não é porque a gente tentou fazer alguma coisa e pela primeira vez a gente não teve sucesso, que a gente tem que parar de tentar, que a gente tem que desistir. A gente precisa estar muito atento a que aprendizados a gente pode tirar de cada situação, mas nunca desistir, principalmente na primeira tentativa. E o segundo aprendizado que eu tirei, que talvez seja um pouco oposto a esse primeiro, é que ao mesmo tempo em que a gente não pode desistir, precisa ter perseverança e disciplina para continuar tentando, a gente também precisa estar muito atento aos sinais que a vida e o ambiente estão dando para a gente. Já pensou se o piloto continuasse tentando a terceira, quarta, quinta vez? Poderia ser que ele colocasse a vida de todo mundo em risco. Então, é muito importante entender os sinais que a vida está dando para a gente, porque na maioria das vezes, naquele momento, a gente precisa redirecionar o nosso caminho e buscar um novo trajeto. Uma coisa que eu aprendi nesses últimos anos é que se a gente tenta muito abrir uma porta e essa porta não abre, é porque talvez essa porta não seja a nossa porta, pelo menos naquele momento e naquelas condições. Eu tenho certeza que esse mesmo piloto, em outros dias, em outros momentos, conseguiu pousar tranquilamente naquela pista, naquela cidade. Na maioria das vezes, tudo que a gente precisa é só redirecionar o nosso caminho naquele momento para que a gente possa conquistar diferentes objetivos e que a gente possa aprender e crescer cada vez mais e deixar o ambiente melhorar um pouco, se tornar um pouco mais propício para que depois, quem sabe, a gente possa voltar naquele objetivo antigo e conquistar ele. Os dois aprendizados que ficam é não desistir, ter perseverança e ouvir os sinais que a vida quer dar pra gente. Acho que são dois aprendizados importantes que eu queria compartilhar com você. Espero que faça sentido. Seguimos juntos.